Quando foi a última vez que você ficou uma hora inteira sem olhar para a tela? Sem pegar o celular, sem abrir uma rede social, sem verificar notificações, sem assistir vídeos. Se você não lembra, isso já diz muito. Porque talvez exista algo acontecendo com você agora mesmo, e você nem tenha percebido. Algo silencioso, invisível, cotidiano, algo que não parece vício, mas se comporta como um. Não estou falando de drogas. Não estou falando de álcool. Estou falando de um objeto que milhões de pessoas carregam no bolso todos os dias. O celular. Ele está na mesa. No bolso. Na mão. Ao lado da cama. No trabalho. No almoço. No silêncio. E, sem perceber, ele vai ocupando espaço demais dentro da sua mente. Há poucos anos, muita gente ainda conseguia assistir a um filme inteiro sem tocar no celular. Ler um livro por horas. Estudar sem interrupções constantes. Conversar olhando nos olhos. Ficar em silêncio sem desconforto. Hoje, para muita gente, isso parece impossível. Não conseguem assistir a um vídeo de 2 minutos sem pular partes. Não conseguem ler uma página inteira sem perder a atenção. Não conseguem terminar um livro. Não conseguem se concentrar. E o pior é que isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, em pequenos gestos, em pequenas fugas, em pequenos hábitos que parecem inofensivos. Você pega o celular sem perceber. Olha uma notificação. Abre outra coisa. Assiste a um vídeo curto. Depois outro. Depois mais um. E, percebe, sua mente já está pedindo mais. Mais estímulo. Mais novidade. Mais recompensa. É aqui que entra a dopamina. Muita gente acha que ela é a substância da felicidade. Mas não é bem assim. A dopamina está muito mais ligada ao desejo do que ao prazer. Ela faz você buscar recompensa, buscar novidade, buscar estímulo, buscar mais. E isso é justamente o que tornou o celular tão poderoso. Porque toda vez que você recebe uma notificação, seu cérebro entende aquilo como algo importante. Toda vez que alguém curte uma foto. Toda vez que chega uma mensagem. Toda vez que você encontra um vídeo interessante. Seu cérebro recebe uma pequena recompensa. Pequena, mas repetida. E essa repetição muda tudo. Acontece dezenas de vezes por semana. Centenas. Às vezes milhares. Agora imagina o que isso faz com a sua mente. Quando o cérebro se acostuma com recompensas instantâneas, ele começa a rejeitar o que exige esforço. Estudar parece chato. Trabalhar parece cansativo. Ler parece lento. Aprender algo novo parece difícil. Não porque essas coisas perderam valor, mas porque a sua mente foi treinada para esperar retorno imediato. E esse é o começo da armadilha. Você desliza a tela. Novo vídeo. Mais dopamina. Desliza de novo. Outro vídeo. Mais dopamina. Outro. Outro. Seu cérebro entra numa sequência interminável de pequenas recompensas. E, sem perceber, começa a aprender uma lição perigosa. Ele aprende que o melhor caminho é sempre o mais rápido. O mais fácil. O mais estimulante. O menos trabalhoso. Só que a vida real não funciona assim. A vida real pede paciência, pede esforço, pede repetição, pede presença. Construir um corpo saudável leva tempo. Criar uma carreira leva tempo. Desenvolver disciplina leva tempo. Aprender uma habilidade leva tempo. Tentar mudar de vida leva tempo. Mas o cérebro, quando é alimentado por estímulos rápidos o dia inteiro, passa a sofrer com tudo que é lento. E aí até o simples parece pesado.
Você começa a sentir que está sempre tentando, mas nunca consegue sustentar nada. Sempre começa, quase nunca termina. Sempre promete, quase nunca mantém. E então vêm as frases que tanta gente repete hoje em dia. Não consigo mais me concentrar. Não consigo terminar um livro. Não consigo estudar. Não consigo focar. Talvez isso não seja falta de inteligência. Talvez isso não seja preguiça. Talvez o seu cérebro tenha sido condicionado a funcionar de outra forma. Uma forma que beneficia os algoritmos. Mas não você. Pensa nisso por um instante. As maiores empresas de tecnologia do planeta não estão disputando apenas o seu tempo. Elas estão disputando a sua atenção. Porque a atenção gera lucro. Quanto mais tempo você permanece olhando para a tela, mais dinheiro alguém ganha. E isso criou uma guerra invisível. Uma guerra pelo controle da sua mente. Cada notificação, cada recomendação, cada vídeo, cada feed infinito. Tudo foi projetado para fazer você ficar mais alguns segundos. Depois mais alguns. Depois mais alguns. E esses segundos se transformam em minutos. Depois em horas. Depois em dias. Depois em meses. Depois em anos. Agora imagina uma pessoa vivendo assim por 5 anos. Ou 10. O resultado começa a aparecer em tudo. A capacidade de foco diminui. A paciência diminui. A satisfação diminui. A necessidade de estímulo aumenta. E quando isso acontece, até as coisas simples perdem a força. Um passeio tranquilo parece sem graça. Uma conversa comum parece entediante. Um livro parece lento. Um filme parece longo. Ficar sozinho com os próprios pensamentos parece desconfortável. Porque seu cérebro passou a operar em outra velocidade. Uma velocidade artificial. Uma velocidade que não foi feita para a vida inteira. E aqui está uma parte ainda mais assustadora. Seu cérebro não sabe diferenciar o que é útil do que é apenas estimulante. Ele apenas aprende padrões. E quando o padrão é sempre recompensa rápida, ele se adapta a isso. É por isso que, muitas vezes, o problema parece maior do que realmente é. Você não perdeu capacidade. Você perdeu tolerância. Tolerância ao tédio. Tolerância ao esforço. Tolerância ao silêncio. Tolerância ao processo. E, sem perceber, isso vai afetando o humor, a produtividade, os relacionamentos e a sensação de presença. Porque quando a mente está sempre buscando algo novo, ela nunca descansa de verdade. Você continua ocupando o tempo, mas não continua vivendo o momento. Essa é a parte mais dolorosa. Você está sempre conectado, mas cada vez menos presente. Sempre informado, mas cada vez menos concentrado. Sempre ocupado, mas cada vez menos satisfeito. E então nasce uma pergunta inevitável: se a dopamina rápida está fazendo tudo isso com você, o que acontece quando você interrompe o ciclo? O que acontece quando para de alimentar esse sistema o tempo inteiro? É aqui que entra o chamado detox de dopamina. E antes que você pense em algo extremo, precisa entender uma coisa importante. Detox de dopamina não significa eliminar a dopamina. Isso seria impossível. Seu cérebro precisa dela para funcionar. O objetivo é outro: reduzir temporariamente os estímulos artificiais que estão bombardeando a sua mente. Menos redes sociais. Menos vídeos curtos. Menos notificações. Menos entretenimento excessivo. Menos distrações digitais. A ideia é simples: permitir que o cérebro desacelere. Só que, no começo, isso incomoda. E incomoda muito. As primeiras horas costumam ser estranhas. Muito estranhas. Imagine alguém acostumado a pegar o celular a cada poucos minutos. De repente, essa pessoa decide parar. O que aparece primeiro? Tédio, impaciência, inquietação,
Ansiedade. A sensação de que algo está faltando. E isso mostra uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não estão apenas usando a tecnologia, estão dependendo dela emocionalmente. Porque, toda vez que surge um momento de silêncio, o cérebro corre para preencher esse vazio. Toda vez que surge um instante livre, ele pede uma distração. Toda vez que aparece desconforto, ele quer fuga. E essa fuga virou padrão. Você abre um aplicativo sem saber por quê. Desbloqueia o celular sem objetivo. Procura algo sem nem saber o que está procurando. Simplesmente porque o cérebro aprendeu assim. De forma automática, quase sem participação sua. Mas existe um detalhe importante. Quando esse padrão é interrompido, o desconforto aparece. E muita gente interpreta esse desconforto como sinal de fracasso. Na verdade, ele pode ser sinal de quebra de dependência. Depois das primeiras horas, algo começa a mudar. A mente parece desacelerar. As notificações deixam de parecer tão urgentes. A vontade de checar o celular diminui. E, pela primeira vez em muito tempo, surge espaço para pensar. Espaço real. Silêncio real. Presença real. E isso é poderoso. Porque a atenção é como um músculo. Quando você usa esse músculo só em estímulos rápidos, ele enfraquece. Mas quando você volta a sustentar o foco por mais tempo, ele se fortalece novamente. É por isso que tantas pessoas relatam mudanças depois de reduzir os estímulos digitais por alguns dias. Conseguem ler por mais tempo. Sentem menos ansiedade. Ficam mais presentes. Percebem detalhes que antes ignoravam. Voltam a sentir prazer em coisas simples. E isso faz sentido. Porque, quando o cérebro para de ser bombardeado o tempo inteiro, ele começa a reajustar a própria sensibilidade. O que parecia sem graça volta a ter valor. O que parecia lento volta a fazer sentido. O que parecia pequeno volta a ser suficiente. Uma caminhada, uma conversa, um café, um livro, um momento de silêncio. Coisas simples, mas essenciais. Talvez você não perceba agora, mas uma das maiores tragédias da era moderna é esta. Muita gente perdeu a capacidade de sentir prazer nas coisas comuns. Tudo precisa ser intenso. Tudo precisa ser rápido. Tudo precisa ser novo. Tudo precisa ser estimulante. E, quando isso acontece, a vida cotidiana começa a parecer sem graça. Mas a verdade é que a vida não perdeu cor. Talvez o seu cérebro só tenha sido acostumado a cores fortes demais. E existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Durante um detox de dopamina, muita gente relata o reencontro com os próprios pensamentos. Isso pode soar estranho, mas faz sentido. Porque, normalmente, estamos ocupados demais para ouvi-los. Sempre tem um vídeo. Sempre tem uma mensagem. Sempre tem uma notificação. Sempre tem uma distração. Mas, quando tudo isso diminui, você finalmente encontra a pessoa que mais evita durante o dia inteiro. Você mesmo. E isso pode ser desconfortável. Muito desconfortável. Porque o silêncio revela o que a distração escondia. Revela cansaço. Revela ansiedade. Revela excesso de fuga. Revela medo do tédio. Revela o quanto a mente estava dependente de estímulo. Mas também pode ser transformador. Porque esse reencontro abre espaço para algo muito importante. Autoconsciência. E quando você enxerga o padrão, começa a recuperar o controle. Não tudo de uma vez, mas um passo por vez. Agora, aqui está o ponto em que muita gente erra. Eles acham que basta decidir ser forte. Acham que disciplina é só força de vontade. Mas, na maioria dos casos, disciplina também é ambiente. Pensa nisso. Se um pacote de chocolate estiver na sua frente o dia inteiro, você vai precisar lutar contra ele o tempo todo. Mas, se ele não estiver ali, o esforço desaparece.
Com o celular é a mesma coisa. Se ele estiver sempre à mão, com notificações ligadas, aplicativos abertos e estímulos a um toque de distância, você vai gastar energia o tempo inteiro tentando resistir. Mas se você mudar o ambiente, a batalha fica menor. Desligar notificações. Remover os aplicativos mais viciantes da tela inicial. Deixar o celular longe durante momentos importantes. Reduzir gatilhos. Dificultar o acesso à distração. Isso não é exagero. Isso é estratégia. Porque o cérebro sempre vai seguir o caminho mais fácil. Então, em vez de deixar o caminho fácil levar você para a distração, torne o caminho fácil útil. Faça com que o automático jogue a seu favor. E isso vale para tudo. Se o celular está ao lado da cama, ele entra na sua rotina antes mesmo de você acordar direito. Se as notificações estão sempre ativas, sua atenção vive sendo interrompida. Se os aplicativos mais viciantes estão na tela principal, sua mente vai até eles sem pensar. Agora compara isso com outro cenário. Notificações desligadas. Aplicativos menos viciantes escondidos. Celular longe nos períodos em que você precisa pensar. Espaços de silêncio protegidos. Momentos sem interrupção. Qual cenário favorece mais o foco? A resposta é óbvia. Mas pouca gente realmente aplica isso. E talvez esse seja o grande problema. Muita gente quer recuperar a atenção sem mudar a estrutura da própria rotina. Quer vencer a distração sem reduzir os gatilhos. Quer disciplina sem ambiente favorável. Quer foco sem proteção. Só que o cérebro não trabalha assim. Você não precisa abandonar a tecnologia. Não precisa viver isolado. Não precisa jogar o celular fora. O objetivo não é eliminar a tecnologia. É impedir que ela controle você. Porque existe uma diferença enorme entre usar uma ferramenta e se tornar uma ferramenta dela. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. O foco não é apenas uma habilidade de produtividade. O foco é uma habilidade de vida. Tudo o que importa exige atenção. Aprender, criar, construir, ler, refletir, ouvir alguém, estar presente, amar. Tudo depende da sua capacidade de atenção. Por isso, perder o foco não afeta só o trabalho. Afeta a experiência de estar vivo. Afeta a forma como você vive os seus dias. Afeta a forma como você sente o tempo passar. Afeta a forma como você se relaciona com o mundo e com você mesmo. Agora pensa em duas pessoas daqui a 10 anos. A primeira continua do mesmo jeito, pulando de estímulo em estímulo, de vídeo em vídeo, de notificação em notificação. Sempre distraída, sempre ocupada, mas raramente presente. A segunda aprendeu a proteger a própria atenção. Aprendeu a lidar com o tédio. Aprendeu a focar. Aprendeu a ficar em silêncio quando necessário. Aprendeu a reduzir estímulos. Aprendeu a escolher melhor onde coloca a mente. Quem você acha que vai ter mais clareza? Mais disciplina? Mais tranquilidade? Mais controle sobre a própria vida? No futuro, talvez a habilidade mais valiosa não seja inteligência, nem dinheiro, nem talento. Talvez seja a atenção. Porque estamos entrando numa era em que quase tudo disputa a sua mente. E quem protege a própria atenção ganha uma vantagem enorme. As maiores empresas do mundo possuem equipes inteiras tentando descobrir como manter você conectado por mais tempo. Mas quase ninguém ensina como recuperar sua atenção. E talvez isso seja uma das habilidades mais importantes do nosso tempo. Então eu quero que você faça uma pergunta honesta para si mesmo. Quanto do seu dia está sendo escolhido por você? E quanto está sendo escolhido pelos seus hábitos? Quanto está sendo escolhido por você?
E quanto está sendo escolhido pelos algoritmos? Porque a resposta pode mostrar quem realmente está no controle. Você, ou a sua dopamina, ou as distrações, ou o automático. E talvez o detox de dopamina não seja só sobre reduzir estímulos. Talvez seja sobre recuperar a liberdade de decidir onde a sua atenção vai. Porque sua atenção é sua vida. Aquilo em que você presta atenção todos os dias constrói quem você se torna. Então comece pequeno. Reduza os gatilhos. Proteja os seus momentos de silêncio. Reforce sua disciplina com o ambiente, não só com promessa. Dê ao cérebro a chance de respirar. Dê a si mesmo a chance de pensar. Dê à sua rotina a chance de voltar a ser sua. E lembre-se disso. O mundo vai continuar disputando sua mente. Mas você ainda pode escolher o que faz com ela. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente se consegue passar um dia sem redes.